O desemprego na pandemia aumentando. Vamos ao Rio de Janeiro, Andressa Busani. O número de desempregados no Brasil teve alta de 27,6% em agosto, o que significa 12 milhões e 900 mil pessoas sem emprego no país. O dado foi divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 84 milhões e 400 mil pessoas, um aumento de 0,8% em relação a julho, mais redução de 2,7% se comparado a maio, mês que a pesquisa começou a ser feita. A região sul foi a única a apresentar queda no número de desempregados em agosto, se comparado ao mês anterior. Zaidan, nada que a gente não esperasse, mas a cada número divulgado, uma preocupação crescente, né? Crescente, lamentável, porque há inclusive uma dança de números, né? Conforme critérios, etc. Já dissemos aqui que questão dos desalentados também, né, Zaidan? Deveriam fazer uma lista ali com desempregados. Então temos aqui 20 milhões de desempregados. Destes, 6 ou 7 ou 8 milhões não procuram emprego há tanto tempo. Mas estão todos desempregados. Até porque o desalentado, se tiver uma vaga para ele, pintar uma vaga indicada por quem quer que seja, num dia, no outro dia ele já está trabalhando e deixará de ser. Então ele vai fazer parte do outro lado da estatística, né? Claro, claro. Ele está desempregado, isso deve ser considerado. Então, esse critério são 12 milhões e 900 mil. Semana passada falavam em 13.700 e tal. Ou seja, gente que procurou emprego aí nas últimas semanas e tal, mas há outros milhões, não são 10, 20 mil, são milhões que estão desempregados e que não procuram emprego já há 30 dias, 40 dias. Devem ser colocados todos sob a mesma classificação, desempregados. Até para que saibamos que este é o quadro real dessa tragédia econômica e social brasileira, que é o desemprego. Não é? O número 12 milhões e 900 mil, 13 milhões, é um número gigantesco. Não é? Só que ele é maior. E nós temos de lidar com um número próximo da realidade. E mais, além dos desalentados e que devem ser inseridos na classificação desempregados, há os subutilizados e aqueles que você fala, está desempregado? Não, eu vendo bala ali na rua e tal, mas que não tem qualquer proteção formal, qualquer vínculo e muitas vezes não tem nem sequer o vínculo com o INSS, porque simplesmente não sobra para o cara pagar ali o INSS mensalmente, não é? Então é muita gente que nem vai conseguir se aposentar a não ser por idade. E na medida em que você estabelece o tempo de serviço, ou então entrou em determinada idade, ainda que não tenha contribuído o tempo necessário, ele terá ali uma possibilidade de aposentadoria. Muitos morrerão sem aposentadoria. Muitos. E o INSS, por sua vez, deixa de arrecadar. Porque são milhões que não estão contribuindo com o INSS. Porque não tem dinheiro para isso. Não podem contribuir. O vínculo é a melhor maneira de garantir que o próprio INSS terá mais receita. E poderá cuidar melhor das suas contas, do seu pagamento para aposentados e pensionistas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas parece haver uma aposta na falta do vínculo, na precarização. E acreditem, a precarização vai também tornar precária a arrecadação do INSS, ainda mais. A arrecadação do INSS poderia hoje ser muito maior. Com muito mais gente contribuindo. Milhões, dezenas de milhões não estão contribuindo e poderiam. Mas o problema, claro, isso aqui não é novidade, né? Em março, qualquer um de nós poderia afirmar que haveria aumento do desemprego. Não há surpresa. Só que a questão é quanto tempo essa gente precisará esperar para ter vaga no mercado de trabalho, para encontrar serviço, encontrar emprego, encontrar trabalho. Porque, vejam, a população ocupada foi estimada em 82 milhões e 100 mil.
uma redução de 2,7 em relação a maio, quando eram 84 milhões e 400 mil. Estavam empregados, estavam no mercado de trabalho, ocupados. 84 milhões e 400 mil. Isso em maio. Agora 82 milhões e 100 mil. Então, são 2 milhões e 300 mil que não estão mais na situação que estavam em maio. Não estão mais ocupados no mercado de trabalho. E vale notar ainda que a taxa de desocupação ficou em 13,6, é a maior no acumulado mensal desde então. E entre as 5 regiões do país, aqui entra aquela história que a gente sempre frisa, né, Ronald? Que a gente fala a situação nacional, mas há muitas diferenças, né? No Nordeste, a maior taxa, 15,7% de desocupação. No Norte, 14,2%. E no Sudeste, 14%. Centro-Oeste, com 12,2%, e Sul, com 10%, tiveram taxa inferior à média nacional, que é de 13,6%. Então, até o Sudeste, onde está o estado mais rico do país, que é São Paulo, a taxa de desocupação no Sudeste é superior à média nacional. E aí temos São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Nordeste com 15,7%. Portanto, bem acima, mais de 2 pontos acima da média nacional. O IBGE destacou que a região Sul foi a única a apresentar queda da população desempregada na passagem de julho para agosto. Só o Sul teve queda, portanto, no número de desempregados. Porém, insistimos aqui, Ronald e eu, nesse ponto. É preciso saber se estamos falando de redução, de fato, de desempregados, ou se estamos falando de redução dentro daqueles que estão taxados pela metodologia do IBGE como desempregados. Porque muitas vezes o sujeito migra dessa situação de desempregado para a situação de desalentado. Quer ver um exemplo, Zaidan? Flávio, Sim, claro. Flávio de São Bernardo do Campo, ele diz, não procure emprego desde 2014. Trabalho por conta, desisti faz tempo. Aí eu perguntei, mas se surgisse uma oportunidade, você abraçaria? Ele falou, com absoluta certeza abraçaria. O caso dele, tá trabalhando por conta, se ele abrir uma MEI, por exemplo, é capaz dele ser considerado um empresário ainda, é capaz de ser considerado um microempreendedor. E ele tá, na verdade, se virando porque desistiu de procurar emprego faz muito tempo. Exato, exato. Aí eles usam eufemismos nas estatísticas e nos discursos, não é? Mas o fato é que muitas vezes a migração da situação formal, né, de desempregado para de desalentado, mas o sujeito continua desempregado. Aliás, significa que ele está desempregado há mais tempo do que muita gente. Há mais tempo, né? Bom, então, de qualquer maneira, tomara essa afirmação a respeito do Sul não seja em relação à migração de desempregados para a situação de desalentados, mas para a situação de empregados, de gente ocupada no mercado de trabalho, não é? O IBGE destacou que a taxa de desocupação entre as mulheres foi maior que as dos homens, 16,2%, homens 11,7%, o que foi observado em todas as grandes regiões. Aqui é preciso frisar uma coisa, né, Ronald? O setor que mais sofreu é exatamente o setor que mais emprega. E o que mais emprega mulheres, que é o setor de serviços. Então, o setor de serviços e o comércio, lojas de roupa, etc. Exatamente os setores onde há mais emprego para mulheres, houve mais fechamento de vagas, não é? E isso acaba fazendo com que a diferença seja considerável, de mais de 4 pontos percentuais. 16,2 mulheres, 11,7 homens. Então, não há dúvida que essa diferença de 4,5 pontos, ela tem a ver com setores específicos que mandaram muita gente embora, demitiram muita gente, ou até quebraram, né? Empresas quebraram, lojas, etc.,
que ficaram inviáveis com tudo que foi provocado pela pandemia. Quando a gente leva em conta idade, os mais jovens apresentaram taxas maiores, 23,3 para aqueles de 14 a 29 anos. Isso é muito sério. Por exemplo, eu me lembro que na Espanha, quando se falava em desemprego na casa de 13%, entre os jovens chegava a 25%. No Irã, o problema é parecido. Entre os jovens, essa faixa aí, 14 a 29 anos, o desemprego atinge quase 40%. E aí é muito grave, porque é gente que está chegando ao mercado de trabalho e chegando todo o tempo, não é? Todo o tempo. Não só as faculdades vão despejando profissionais, mas também aqueles que não cursaram faculdade ou deixaram pelo meio, nem chegaram à faculdade, isso não importa, mas chegaram na idade em que precisam trabalhar. E vão para o mercado de trabalho e nem encontram. Então, esse é um ponto muito grave. É quando você tem uma diferença muito grande, gravemente muito maior, dos jovens em relação aos outros. 23,3%. Olha a diferença. Para uma média nacional, superior a 13%. Para os mais jovens, 14 a 29, 23,3%. E por nível de escolaridade, aqueles com nível superior completo ou pós-graduação tiveram as menores taxas, 6,8%. Até porque há casos aqui de gente que pode esperar. Não é? Ele não está procurando, está esperando a melhor coisa. Ele vai fazendo um curso após o outro porque tem dinheiro. Não é? E, além disso, há determinadas ocupações que continuam reivindicando, continuam abrindo postos de trabalho, continuam buscando profissionais. E aí, o sujeito que tem mestrado, que tem doutorado e tal, além de ele ter a opção de ir embora, não é? Ele pode buscar um outro mercado. Essas condições acadêmicas abrem portas, né? Um mestrado, um doutorado e mesmo a pós-graduação, hoje com menos peso, né? Já que houve uma massificação dentro do universo universitário para cursos de mestrados. Para finalizarmos, o levantamento do IBGE mostrou que ao final de agosto, 27 milhões e 200 mil brasileiros disseram que gostariam de trabalhar, mas que não buscaram trabalho ao longo do mês. Destes, 17 milhões e meio alegaram que deixaram de buscar uma colocação no mercado de trabalho devido à pandemia ou à falta de trabalho na localidade. Então, quando a gente fala de números reais, estamos falando de quase 28 milhões de pessoas, Ronald.